A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo, toda honra seja a Deus. Parabéns, você aniversariante, Jesus te dê muitos anos de vida. E que Deus faça um milagre na sua vida que você precisa, naquilo que você está precisando, na sua dor, no seu problema, e te dê o consolo também que você tanto precisa. Iremos ler 2 versículos do livro de Atos, onde morre uma mulher muito boa, uma mulher de um coração imenso. Então, no Dia da Mulher, essa pregação em comemoração ao Dia das Mulheres, nós vamos falar dessa mulher muito boa, muito generosa e que ela morre. Lê o texto, por favor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Atos 9, 36, 37. Em comemoração ao Dia das Mulheres, iremos falar de Dorcas. Vamos pegar o nome dela, que é grego, que a gente vai ver depois. Uma mulher muito especial. Uma mulher que dedicou a vida a ajudar as pessoas. Dorcas morre e o apóstolo Pedro, ao ir aonde ela estava, encontra muito triste, as pessoas muito tristes ali, né? A pessoa estava muito chateada com aquele acontecimento. Todas as viúvas o cercaram, o apóstolo Pedro, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestes que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Dorcas era muito elogiada, era muito querida. Então, olha que cena, que quando Pedro, a gente vai ver que Pedro é chamado para ir lá, quando ela estava morta, e as viúvas começaram a mostrar a Pedro quanto ela era generosa, quanto ela costurava e dava roupa para as pessoas. Então perguntamos, por que mulheres como Dorcas são elogiadas e abençoadas? Por que elas são abençoadas? O tema nosso é Dorcas, uma mulher bondosa, elogiada e abençoada. Repetindo, Dorcas, uma mulher bondosa, elogiada e abençoada. Vamos ao texto bíblico que a gente vai comentando. Em Jope havia uma discípula chamada Talita, que ela era discípula de Jesus. Nome este que é traduzido é Dorcas. Então o nome dela é Talita, mas traduzindo para o grego é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Seu nome era Talita, mas traduzido para o grego era Dorcas. A gente vai falar Dorcas, viu? Vai falar Talita não. Dorcas morava em Jope. Jope é uma cidade portuária às margens do mar Mediterrâneo. Jope, conhecida hoje como Jafa, a gente viu no mapa, a gente vai ver muito. E parte de Tel Aviv, era importante cidade portuária no mar Mediterrâneo. Então, se for ver no mapa, assim, você vai ver do lado beirando o mar Mediterrâneo, que do lado da Europa ali, você vai ver Tel Aviv e Jope é um porto que está lá, uma cidade próxima lá, Jafa hoje, chama Jafa. As madeiras do Líbano passavam pelo porto de Jafa para a construção do templo. Foi no porto de Jope que Jonas partiu fugido de Deus. Não só para sintonizar onde ela morava, né? O conhecimento para a gente ajudar um pouco. Aconteceu que naqueles dias Dorcas, adoeceu e veio a morrer. Ela morreu, ficou doente e morreu. Mesmo sua santidade e utilidade, bondade dela, não impediram de Dorcas morrer, ficar doente e morrer. Mesmo sendo boa, a sua bondade não impediu dela adoecer e morrer. Diz assim a Bíblia, tu és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3,19. Um decreto que deve ser cumprido mesmo sobre os santos. Então, por mais boa que a pessoa seja, a gente tem um tempo aqui, né? Pode voltará. A gente vê muito em hospital, pessoas muito doentes, pessoas muito boas. Eu já vi pessoas morrer de enfermidade, pessoas santas mesmo. A gente não entende tudo. O profeta Eliseu também ficou doente e morreu. Tem 2 Reis 13, 14 e 20. É uma pregação que não vamos falar ainda no Velho Testamento. Vamos chegar lá.
Nós temos mais uma pregação no Velho Testamento, a segunda no Velho Testamento é sobre a doença de Eliseu. Então até o profeta Eliseu, que fez, né, muitos milagres, adoeceu e morreu. Depois de lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Olha que observação interessante. Depois de lavar o corpo. Preparar o corpo e pôr no andar superior era um costume da época. Provavelmente não estava esperando um milagre. Os discípulos ainda não tinham ressuscitado alguém. Fizeram isso. Lavaram o corpo de Dorcas. Os cristãos primitivos lavavam os corpos dos seus mortos, não apenas por decência e respeito afetuoso a eles, mas como um sinal de sua firme crença na ressurreição dos mortos. Então eles lavavam os corpos, é uma tradição do judeu e é da gente também, né? E não põe um corpo do jeito que está. Como a cidade de Lida ficava perto da cidade de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Tabita, né, que é Dorcas, morreu em Jope e Pedro estava em Lida, cerca de 24 quilômetros. Né? A outra tradição dá 4, outra medida lá, mas vamos pôr na nossa aqui 4 quilômetros. Pois é provável que eles tenham chamado Pedro antes dela morrer. Isso é uma hipótese dos comentaristas. Talvez chamou antes dela morrer, né? Porque venha depressa. Ou porque os judeus, na época, enterraram os corpos no mesmo dia do falecimento, ou em até 8 horas. Então, antes de sepultar ela, venha logo pedir o Pedro. Então, essas 2 hipóteses aí. Essa segunda até que eu pus por causa desse conhecimento, que o judeu ele não enterra no outro dia, né? Ele enterra no mesmo dia que a pessoa morre. 8 horas. Provavelmente chamaram Pedro para acompanhar o enterro, talvez seja isso, né? A Bíblia não está entendendo. O discípulo ainda não tinha ressuscitado alguém, então não foi o outro motivo. Acabamos repetindo aqui. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Ela estava lá no quarto, né, morto, levaram Pedro lá. Todas as viúvas o cercaram Pedro, né? Chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas, ou enquanto estava vivo. Lê para mim. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Provérbios 10, 7. Quantas pessoas você conhece que tem boa memória, foi boa pessoa? É bom lembrar disso, né? Mas tem pessoa que só fez maldade, então apodrece. Nossa, morreu fulano, ele fez isso de errado. Mas Dorcas não. É uma memória deixada pelos justos. Será uma bênção. Então por quê? Pela bondade dela, ela comoveu aquelas viúvas, né? Mostrando as roupas que ela fez, ainda chorava ainda. Então, Provérbios 10, 7. Mas Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Casos semelhantes aconteceu com Jesus, em Mateus 9, 25, aconteceu com Eliseu, em 2 Reis 4, 33, e com Elias, em 1 Reis 17, 23. Então, do fato precidíssimo esses 3 personagens, Jesus, Eliseu e Elias, que ele fica diante de mortos e pede para todo mundo sair, ele fica sozinho, e pede a Deus para ressuscitar e há uma ressurreição semelhante. Pedro ajoelhou e orou. Ajoelhar-se em tempo de oração é um sinal de humildade, que tem um duplo lucro, para que todos os nossos membros sejam aplicados à adoração de Deus e que o exercício externo do corpo ajude na fraqueza da mente. Amém? Então, ajoelhar é um sinal de humildade, é um sinal de gratidão. Aliás, eu estava vendo esses dias, para melhorar a postura, é ajoelhar. Eu tinha visto muito falar isso, muitas vezes, mas esses dias eu vi o sujeito até mostrando, é um chinês, ou seja, você melhora a postura. Mas não é fácil ficar muito tempo ajoelhado, né? Tem que ter um hábito. Ele ajoelhou. Depois, voltando-se para o corpo, disse, né? Ele voltou para mim e disse: Tabita, ou Dorcas, levanta-se, levanta. Ele deu essa ordem. Virando-se para o cadáver,
Isso também parece contrário à razão. Ele fala com um cadáver sem sentir. Ele está falando com um morto. O morto não escuta. Né? Mas essa fala ao cadáver morto, né, ou ao defunto, foi um ponto de veemência com que o Espírito de Deus impôs a Pedro. Então o Espírito de Deus motivou Pedro, fez com que Pedro desse essa ordem ao cadáver. Cadáver, né? Levanta. É isso. O mesmo fez Ezequiel. Lembra do lado dos ossos secos? Ezequiel diz assim: ó ossos mortos. Diz ele: ouça a palavra do Senhor. Ezequiel 37, 4. E foi Deus que mandou Ezequiel: profetize para os ossos secos. Ele diz: ó ossos secos, né? Ouça a palavra do Senhor. Assim foi, o Espírito Santo motivou Pedro. Durante sua luta com Deus, o apóstolo Pedro havia, sem dúvida, recebido confiança de que ela seria ressuscitada por sua palavra, pela palavra dirigida pelo Espírito Santo. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Lê para mim. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5, 25. Amém. E o apóstolo João está falando de ressurreição. Deixa chegar um tempo que os mortos espirituais, né, que chegou agora, aqueles que estão mortos espiritualmente vão conhecer Jesus e a ação pelo Espírito Santo no verão. Estão mortos, ressuscitarão. E um dia também, na eternidade, nós vamos ressuscitar. Nós vamos morrer. A gente esquece disso, né? A gente vê tanta gente morrendo e a gente pensa que a gente não vai morrer, mas nós vamos morrer. E a esperança nossa é que nós ressuscitaremos, né? Que nós ouviremos a voz do Filho de Deus, que é Jesus, e voltaremos a viver, como foi o caso de Dorcas. Dorcas, ou ela, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. Então Pedro dá a mão a Dorcas e ela fica de pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-o à viva. Olha que lindo. As viúvas que não estavam chorando, falou a família dela, que ela ajudou. A hora que ela sobreviveu, ele estendeu a mão e ficou em pé. Aqui, ó, tá ela aqui. Ó. Ficou em pé. O mesmo aconteceu quando Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Ela levantou e serviu, preparou uma refeição para todos. Está lá em Mateus 8, 14 e 15. Provavelmente Dorcas, depois de ressuscitar, passou a servir a todos, fazendo obras de caridade com mais intensidade, mais veemência, né, com mais força. Eu creio sim. Os comentaristas puseram, mas eu creio que sim. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creem em Jesus. Este milagre serviu para fortalecer a fé dos primeiros cristãos. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. A gente leu Atos 9, 36 a 43, na versão NAA. Bom, a bondade de Dorcas. Nesse dia das mulheres, falamos de Dorcas, exemplo de mulher que ajuda e preocupa com as pessoas. Uma pessoa que ama, uma pessoa bondosa. Uma característica de todas as mulheres são, em geral, as mulheres que preocupam em ajudar. Preocupa com os filhos e com todos. Isso é uma característica tão importante das mulheres. Quando eu estava prestando atenção pensando nisso aqui. Por exemplo, tem o Dia das Mulheres. Quem é que prepara um culto na igreja em comemoração do Dia das Mulheres? Quem? É os homens? Tinha que ser os homens, que é homenagem a elas, mas elas que preparam a homenagem a elas mesmas. Eu estava pensando, tudo as mulheres. Por exemplo, está lá na sala de criança. Só tem mulheres. Isso impede que o homem dê aula para a criança? E são elas. Tem uma reunião de família, quem vai para a cozinha? Mulheres. Quem é que preocupa se o menino fez tarefa, se não fez, se tem roupa do colégio, se o sofá rasgou, precisa trocar? Tudo as mulheres. São elas mesmas que cuidam, não tem como você fugir. Por isso que na época da homenagem às mulheres, Dia das Mulheres, a gente é mais enfático do que a comemoração do Dia dos Homens. A gente sabe que a gente é muito limitado. Né? As mulheres vão muito além.
Deus fez assim, paciência, é assim. Certa ocasião estavam umas mulheres organizando um enxoval de bebê para uma grávida. Ela estava barriguda e sem disposição. Sabe aquela pessoa que chega um ponto da gravidez e está assim, é só olhando o tempo? Ali a criança está comendo toda a alimentação dela que ela come. Ali está duas pessoas, né? Então alguém perguntou, cadê o pai da criança para ajudar? Elas fazendo aquele enxoval, precisando de ajuda, né? Mas uma das mulheres respondeu, ele não está ajudando, mas nós estamos acostumados a ajudar mulheres nessa condição e completa ela, o mundo é mesmo assim. Olha que interessante. Fala, não, isso é normal, a gente está até acostumado, mulher ficar grávida sem nada e a gente fazer enxoval, correr. É tão comum isso que a gente está acostumado, é interessante isso, uma coisa horrível, né? Mas estão acostumadas, porque tudo fica em cima da mulher. Não vou falar que tem homens bons e casados que ajudam e tudo, mas o que tem de... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, eu estou assistindo muito o filme da Coreia, lá, a Coreia que é o povo lá, estou achando interessante, até ela falou isso com muito arroz. Ela falou assim, eu nunca vi um país para ter tanta mãe solteira, ela falou, esses dias escutando. São como o quê? Mulheres que carregam muito nas costas sozinhas, né? As mulheres põem as crianças nas costas, assim, com um pano, não é isso? Muitas vezes. E vai para quê? Colher fruto. Trabalhar feito com a criança nas costas. Olha que peso. Não podemos terminar o dia com a dor nas costas danada. Né? A gente não vê, nós homens não fazemos isso. Então, rode as mulheres. Não tem como, tem que fazer mesmo. Estas mulheres que estavam ajudando a jovem grávida, organizando um enxoval para a criança, agiram como docas. Agiram com bondade. Estas mulheres merecem ser elogiadas, merecem serem abençoadas. Que a gente vai chegar na bênção ainda. Então, todas aquelas viúvas, o que elas fizeram? Elogiaram Dorcas. Por quê? Pela bondade dela. Elogiaram ao apóstolo Pedro. Lê Provérbios. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Provérbios 31, 30. Dorcas foi elogiado pela sua bondade. Todas as viúvas cercavam o apóstolo Pedro chorando e mostrando-lhe túnicas e vestes que Dorcas tinha feito enquanto estava viva. Está lá, Atos 9, 39b. Dorcas não foi elogiada pela sua beleza. Olha que interessante. Olha que coisa maravilhosa. Dorcas foi elogiada por quê? Pela bondade. Fala assim, nossa, como ela é linda. Aí chegava o apóstolo Pedro, ela era a mais bonita da cidade. Que cabelo, que pele. Nossa, os traços dela é maravilhoso. Vestia muito. Não. O que foi valorizado nela? Bondade. A bondade. Foi por isso que ela recebeu essa honra. Lê para mim a conclusão. Mulheres como Dorcas são elogiadas e abençoadas porque agem com bondade, amando, abençoando e ajudando a todos. Amém. Eu que sou como Dorcas, eu tenho agido com bondade para com as pessoas, eu tenho amado, abençoado e ajudado a todos? Reflita, aqui eu estou fazendo uma pergunta para os homens e mulheres. Apesar de ser o dia das mulheres, né? Vamos orar a oração repetida? Oremos. Pai amoroso, Pai amoroso, que me deste Jesus, que me deste Jesus, me faça ser uma pessoa me faça ser uma pessoa bondosa como Dorcas, bondosa como Dorcas, que ama e abençoa que ama e abençoa e cuida de todos. e cuida de todos. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém. Amém. E que sejamos elogiados, né, por Deus, né, e abençoados. Eu não pus na pregação, senão ficava longo, vamos ver se repetir. Lê para mim Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O Senhor Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Deus Pai estava com Jesus. E Jesus andou fazendo o bem.
curando todos os oprimidos do diabo. Mas quando esteve no mundo, fez o bem a todos, porque Jesus é bondoso, amoroso e abençoador. Era um reflexo da sua bondade. Ah, eu vou lá para fazer o bem. Não, ele fazia o bem porque era amoroso, era consequência da sua divindade. Né? Dorcas seguiu o exemplo de Jesus. Mas o maior ato de bondade e de amor de Jesus foi morrer em uma cruz para te salvar, para me salvar. Aceite a bondade e o amor de Jesus se ainda não aceitou. Creia em Jesus, seja seu discípulo e receba a sua bondade e amor. Então Jesus foi ungido por Deus e com poder para fazer o bem, o maior bem que ele veio, a principal missão que Jesus fez, além de todo o bem que ele fez de milagres, expulsar demônios, ressuscitar, a missão central que ele veio foi morrer em nosso lugar. Somos pecadores e nós que devíamos morrer pela nossa maldade, mas ele morreu em nosso lugar, não é? Oração final. Lê para mim Provérbios. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Provérbios 31, 30 e 31. Você, mulher que tem o temor do Senhor, obedece e tem reverência a Ele. Temor é uma das traduções é essa. Você será elogiada como foi Dorcas. Receberá a recompensa recebida como Dorcas recebeu ao ressuscitar. Será abençoado. O Senhor Deus lhe ama e escutará suas orações. Seja qual for o seu problema ou consolo. De que precisa, o Senhor Deus escutará suas orações e fará o milagre de que você precisa. Quero orar por você, mulher. Quero orar pelos homens também, pelas famílias. Amém? Amém. Então, Dorcas, é isso? Com uma mulher o quê? Abençoada, bendita. E Deus abençoou ela ressuscitando. Imagina se fosse um bandido cruel. Quem queria, ninguém ia chorar e pedir para ressuscitar. Só para continuar fazendo mal. Uma pessoa bem abençoada por Deus. E você, mulher, ela que estende a mão ao necessitado, que é mãe, que é amiga, que é companheiro, Deus vai ressuscitar o seu sonho. Aquilo que você precisa de consolo, você terá, porque Deus é um Deus bom. Quero orar para todos os homens, para todo mundo que estiver precisando de uma oração, que estiver passando por um problema. Amém? Oremos. Senhor Deus querido Pai, queremos agradecer pela salvação de Jesus Cristo. Queremos agradecer pelo milagre da vida e por tudo que você tem nos dado. E te